Engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, capítulo 34, onde se prossegue a novela do curioso impertinente. Assim como se costuma dizer que parece mal um exército sem general e um castelo sem castelão, digo-vos que muito pior parece a mulher casada e jovem sem seu marido, salvo se o não impedem justíssimas razões. Sinto-me tão mal sem vós, tão impossibilitada de suportar esta ausência que, se não vierdes depressa, terei de recolher-me à casa dos meus pais, ainda que deixe a vossa sem guarda, já que o guardião que me deixaste, se é que ficou com tal título, acho que cuida mais dos seus interesses que dos vossos. Como sois perspicaz, nada mais tenho a dizer-vos, nem é bom que vo-lo diga. Anselmo recebeu a carta e deduziu que o Lotário já dera início à empresa e que Camila devia ter reagido conforme ele desejava. Sobremaneira alegre de tais novas, respondeu a Camila mandando-lhe recado verbal para que de modo algum saísse de casa, porque ele regressaria muito breve. Camila ficou admirada com a resposta de Anselmo e ainda mais confusa que de início, porque nem se atrevia a ficar em casa, nem a ir para a dos pais. Se ficasse, corria perigo sua honestidade. Se fosse, desobedeceria a ordem do esposo. Por fim, decidiu-se pelo pior, permanecer, com a determinação de não fugir à presença de Lotário para não dar que falar aos criados. Já lhe pesava ter escrito o que escrevera ao esposo, temerosa de que este pensasse ter Lotário visto nela alguma desenvoltura capaz de movê-lo a não guardar-lhe o devido decoro. Contudo, fiada na bondade própria e nas suas boas intenções, entregou-se a Deus, decidida a resistir em silêncio a tudo o que lhe quisesse dizer Lotário, sem contar mais ao marido, a fim de não lhe causar novos trabalhos e preocupações. Pôs-se também a imaginar o modo como haveria de desculpar Lotário diante de Anselmo, quando este lhe perguntasse a razão que a movera a escrever aquele bilhete. Com tais pensamentos, mais honrados que acertados ou proveitosos, no dia seguinte não se esquivou de escutar Lotário, cujas palavras foram tão candentes que a firmeza de Camila principiou a titubear, e sua honestidade teve de se desdobrar para acudir aos olhos, a fim de que estes não traíssem e revelassem a compaixão amorosa que as lágrimas e razões de Lotário começavam a despertar em seu peito. Lotário notava tudo isto e ainda mais inflamado ficava. Finalmente, pareceu-lhe ser preciso apertar o cerco à fortaleza, aproveitando o ensejo que lhe dava a ausência de Anselmo. Assim, explorou a vaidade de Camila, louvando-lhe a formosura, porquanto nada existe que mais depressa conquiste e destrua as encasteladas torres de vaidade das mulheres formosas do que a própria vaidade, posta nas línguas da adulação. Efetivamente, com toda a diligência, foi eliminando o rochedo daquela integridade com tamanha eficácia que Camila viria ao chão, ainda que fosse toda de bronze. Lotário chorou, rogou, ofereceu, adulou, porfiou e fingiu com tanto sentimento, com tantas mostras de veracidade, que deu por terra com o recato de Camila e acabou por conquistar o que menos imaginava conseguir e o que mais desejava. Rendeu-se Camila, Camila se rendeu. Que admira se não ficou de pé a amizade de Lotário? Claro exemplo esse, mostrando-nos que só se vence a paixão amorosa com o fugir dela, e que ninguém deve desafiar tão poderoso inimigo. Seriam necessárias forças divinas para vencer as suas, humanas. Só Leonela soube da fraqueza da patroa, porque não se lhe puderam ocultar os dois maus e novos amantes. Não quis Lotário contar a Camila a intenção de Anselmo, nem que este lhe havia arranjado a oportunidade de chegar àquele ponto, para que ela não tivesse em menor conta o seu amor e julgasse que fora por acaso e sem pensar,
e não de caso pensado que ele a seduzira. Dali a poucos dias regressou Anselmo à sua casa, sem reparar que ali estava faltando aquilo que ele mais estimava, e em que menos conta tivera. Foi logo ver Lotário e, achando-o em casa, abraçaram-se os dois, perguntando o primeiro pelas novas que iriam trazer-lhe a vida ou causar-lhe a morte. As novas que te poderei dar, amigo Anselmo, disse Lotário, são as de que tens uma mulher que, dignamente, pode servir de exemplo e coroa a todas as boas mulheres. As palavras que lhe disse levou-as o vento. Os oferecimentos que lhe fiz foram desdenhados. As dádivas não foram aceitas de algumas lágrimas fingidas que verti. Fez chacota. Em suma, assim como é compêndio de toda a beleza, Camila é também um arquivo que guarda a honestidade e onde vivem o comedimento, o recato e todas as virtudes que podem tornar louvável e bafejada toda a fortuna uma mulher honrada. Retoma teu dinheiro, amigo, aqui o tenho, e não precisei torcar nele, pois a inteireza de Camila não se rende a coisas tão vis, quais sejam dádivas e promessas. Exulta, Anselmo, e não queiras fazer verificações suplementares. Passaste a pé enxuto o mar das dificuldades e suspeitas que se costumam e podem ter acerca das mulheres. Não tendes entrar de novo no pélago profundo de novos inconvenientes, nem queiras experimentar com outro piloto a qualidade e a resistência da nau que o céu te deu por sorte, para nela atravessares o oceano deste mundo. Faze de conta que já estás em porto seguro. Deita a âncora da tua boa consideração e deixa-te ficar, até que te venha a ser cobrada a grande dívida que não há fidalguia humana que se escuse de pagá-la. Anselmo ficou contentíssimo com as palavras de Lotário, acreditando nelas como se tivessem sido proferidas por algum oráculo. Apesar de tudo, rogou-lhe que não suspendesse a empresa, mesmo que não fosse senão por curiosidade e divertimento, embora não utilizando daí em diante o afinco e a diligência que até então utilizara. Só queria que ele escrevesse alguns versos de louvor dela, dedicando-os a uma suposta Clóris, encarregando-se o próprio Anselmo de dar a entender a Camila que o amigo andava enamorado de uma dama, em quem pusera aquele nome para poder celebrá-la com o decoro que era devido à sua honestidade, e que, se Lotário não se quisesse dar ao trabalho de escrever os versos, ele, Anselmo, os faria. Não será necessário, disse Lotário, pois não me são tão inimigas as musas que não me visitem algumas vezes por ano. Conta a Camila o que disseste quanto ao fingimento dos meus amores, que os versos que os falei, se não tão bons como a destinatária os merece, pelo menos os melhores que eu puder. Ficaram assim combinados o impertinente e o amigo traidor, e, tendo Anselmo voltado para casa, perguntou a Camila a respeito daquilo que ela já se admirava de não lhe ter ele perguntado. Isto é, qual a razão do bilhete que ela lhe escrevera? Respondeu-lhe Camila que lhe havia parecido que Lotário a mirava com mais desembaraço do que quando o marido estava em casa, mas que já tirara isso da cabeça, pois vira que se tratava de simples imaginação sua, mas que, de fato, Lotário evitava ficar a sós com ela e até mesmo vê-la. Disse-lhe Anselmo que podia ficar tranquila acerca daquela suspeita, porque ele sabia que Lotário estava enamorado de uma importante donzela da cidade, a quem celebrava sob o nome de Clóris, e que, mesmo se assim não fosse, não havia o que temer da sinceridade de Lotário, em razão da grande amizade que entre eles havia. Se já não estivesse Camila a par de tudo, avisada que fora por Lotário de que eram fingidos aqueles amores de Clóris e de que ele próprio havia sugerido tal coisa a Anselmo, a fim de poder ocupar alguns instantes na continuação de seus louvores a Camila, e esta sem dúvida cairia na desesperada rede dos ciúmes. Todavia, estando advertida,
não se aborreceu com o que acabara de ouvir. Outro dia, estando os três à mesa, rogou Anselmo a Lotário que recitasse algum dos versos que compusera para sua amada Clóris, pois, não a conhecendo Camila, podia ele falar sem receio o que quisesse. Mesmo que a conhecesse, respondeu Lotário, não iria eu encobrir coisa alguma, porque, quando um apaixonado louva a sua dama por formosa e a censura por cruel, não faz qualquer opróbrio à sua boa reputação. Seja como for, porém, o que posso dizer é que fiz ontem um soneto dedicado à ingratidão dessa Clóris, o qual reza assim: no silêncio da escura noite, quando se entregam aos seus sonhos os mortais, a pobre conta desses ricos ais, aos céus e à minha Clóris vou prestando. E quando a luz do sol se vai mostrando pelas rosadas portas orientais, com suspiros e acentos desiguais, vou as antigas queixas renovando. E quando o sol, bem no ápice da glória, ardente irradiação à terra envia, o pranto aumenta e dobro os meus gemidos. A noite volta, e volta a triste história, sempre encontrando em tão mortal porfia surdos os céus e Clóris sem ouvidos. O soneto pareceu bom a Camila e ainda melhor a Anselmo, que o elogiou, acrescentando que devia ser demasiadamente cruel a dama que não correspondia a verdades tão claras. Ao que perguntou Camila: quer dizer que é verdade tudo o que dizem os poetas enamorados? Enquanto poetas, não, respondeu Lotário. Enquanto enamorados, porém, sempre são tão breves como verdadeiros. Quanto a isso, não resta dúvida, concordou Anselmo no intuito de apoiar e reforçar os pensamentos de Lotário junto a Camila, tão despreocupada com o artifício do marido quanto já apaixonada pelo outro. Assim, com o prazer que sentia pelas coisas dele e estando ciente de que aqueles versos eram realmente dirigidos a ela, que era a verdadeira Clóris, lhe rogou que lhe aceitasse outro soneto, ou outros versos, se é que os sabia de cor. Sei sim, respondeu Lotário, mas não creio que seja tão bom como o primeiro, ou melhor dizendo, menos mau. Podeis bem julgá-lo, pois é assim. Eu sei que morro, e como não sou crido, certo é morrer. E sei que ainda mais certo, ver-me a teus pés, ingrata, o peito aberto, antes que vai adorar-te arrependido. Quando alcançar a região do ouvido, sem vida e glória e sem favor, por certo, no coração que trago descoberto, ver-se-á teu lindo rosto ali esculpido. Camila, assim como fora fácil e leviana com ele, o era agora com outro. São essas as suposições que traz consigo o mau proceder da mulher prevaricadora, que perde o crédito da sua honra com aquele mesmo a quem se entregou à força de rogos e de persuasão. Pois também este acredita que com maior facilidade se há de ela entregar a outros, emprestando crédito infalível a qualquer suspeita que a esse respeito lhe ocorra. Parece que, neste ponto, faltou a Lotário todo o seu bom senso e, se lhe varreram da memória todos os prudentes discursos, pois, sem fazer algum que prestasse nem que fosse razoável, sem mais nem menos, antes que Anselmo se levantasse, impaciente e cego por causa da ciumenta raiva que lhe roía as entranhas, morrendo por vingar-se de Camila, que em nada lhe tinha oferecido, foi ter com um amigo e lhe disse: sabe, Anselmo, que há muitos dias tenho pelejado comigo mesmo, forcejando por não te dizer o que já não é possível nem justo que te encubra por mais tempo. Quero que saibais que a fortaleza de Camila está rendida e sujeita a tudo o que eu dela pretender. Se tardei em descobrir-te essa verdade, foi para ver se não era alguma leviandade passageira, ou se ela o fazia para experimentar-me e verificar se eram firmes os propósitos amorosos que, com tua licença, iniciei. Pensei que, se fosse ela o que devia ser e o que ambos acreditávamos,
já te teria dado conta de minha solicitude, mas como tardou, posso constatar que são verdadeiras as promessas que me deu de que, quando te ausentares outra vez de casa, me há de falar no quarto onde está o depósito de tuas alfaias, pois era lá mesmo que ele costumava encontrar Camila. Não quero que te precipites a bem a tirar alguma vingança, pois o pecado ainda não foi cometido senão em pensamento, e bem podia ser que, até a ocasião de o cometer, se alterasse o desejo de Camila, nascendo em um lugar o arrependimento. Assim, já que em tudo, ou em quase tudo, seguiste sempre os meus conselhos, segue e guarda agora este que te direi, para que, sem engano e com prudente aviso, te satisfaças daquilo que mais vires que te convenha. Finge que te ausentes por 2 ou 3 dias e, como sucedeu de outras vezes, faze de maneira que fiques escondido no tal quarto, pois as cortinas que ali há e algumas coisas com que te podes cobrir te oferecem muita comodidade, e então verás com teus próprios olhos, e eu com os meus, o que pretende Camila. Se for a indignidade, que se pode apenas temer e não esperar, poderás, com silêncio, sagacidade e discrição, ser o verdugo do teu agravo. Absorto, suspenso e admirado ficou Anselmo com as palavras de Lotário, porque o apanharam numa ocasião em que menos a esperava. Quando já se certificara definitivamente da resistência vitoriosa de Camila ante os fingidos assaltos de Lotário e principiava a gozar a glória da conquista, esteve por um bom tempo calado, olhando para o chão, sem querer piscar. Finalmente falou: Fizeste, Lotário, o que eu esperava da tua amizade. Seguirei em tudo o teu conselho. Faz o que quiseres e guarda o segredo que julgares conveniente para este tão imprevisto caso. Lotário prometeu-lhe e, apartando-se dele, se arrependeu de tudo o que dissera, vendo como fora insensato. Pois bem poderia vingar-se de Camila por caminho não tão cruel nem tão desonrado. Maldizia seu entendimento, culpava a sua leviandade e não sabia o que fazer para corrigir seu erro ou para dar-lhe uma saída razoável. Por fim, resolveu contar tudo a Camila, e como não faltava oportunidade para o fazer, naquele mesmo dia a encontrou só. Apenas viu que lhe podia falar, disse ela. Sabe, amigo Lotário, que trago no coração uma dor que de tal maneira me oprime, que ele até parece querer rebentar-me no peito, sendo de admirar que não o faça, pois a pouca vergonha de Leonela chegou a tal ponto que toda noite traz o seu amante para dentro de casa e com ele fica até o amanhecer. E isso à custa da minha reputação, já que deixa campo aberto à especulação de quem o vir saindo da minha casa em hora tão inusitada. O que me aflige é que não a posso castigar nem repreender, pois o fato de estar ela a par do nosso segredo me pôs um freio na boca para calar o dela. Receio que disso resulte algum mau sucesso. Pensou Lotário a princípio que todas essas palavras não passavam de um artifício para convencê-lo de que o homem que ele vira sair era de Leonela e não de Camila. Porém, vendo-a chorar e afligir-se, pedindo-lhe conselhos, acabou por convencer-se de que era tudo verdade e, mal acreditou, ficou muitíssimo confuso e arrependido do que fizera. Contudo, respondeu a Camila que não se preocupasse, pois acharia um modo de reprimir a insolência da criada. Nem por isso deixou de confessar-lhe o que havia dito a Anselmo, instigado pela furiosa cólera de ciúmes, e o que fizera combinado entre os dois de se esconder o marido no quarto para ver às claras a deslealdade da esposa. Pediu-lhe perdão dessa loucura e conselho para poder remediá-la e sair-se bem de tão sinuoso labirinto onde o metera as suas palavras irrefletidas. Camila espantou-se com o que ouviu de Lotário e, muito zangada, com palavras ásperas, o recriminou, censurando-lhe o mau pensamento, bem como o procedimento tolo e maldoso que tivera. Porém, como tem naturalmente a mulher, tanto para o bem como para o mal,
engenho mais rápido que o do homem, embora o mesmo lhe falte quando se mete a fazer discursos. Num instante achou Camila um modo de remediar o que tanto parecia irremediável. Disse a Lotário que insistisse com Anselmo para que no dia seguinte se escondesse onde dissera, porque ela tencionava aproveitar essa circunstância em benefício de ambos, a fim de que, dali por diante, os dois se desfrutassem mutualmente, sem nenhum sobressalto, e, sem declarar de toda a sua ideia, advertiu-lhe que tivesse cuidado quando Anselmo se escondesse, para só aparecer quando Leonela o chamasse, e que respondesse a tudo o que ela lhe dissesse, como responderia se não soubesse que o escutava Anselmo. Lotário insistiu com ela para que revelasse todo o plano. Assim, com mais segurança e precaução, poderia ele fazer o que fosse necessário. Afirmo-te que nada mais é preciso, disse Camila, senão que respondas ao que eu te perguntar. Não queria Camila dar-lhe conta antecipada do que tencionava fazer, temendo que ele não quisesse seguir o plano que a ela parecia tão bom, preferindo ou procurando outros porventura piores. Com isso se foi Lotário. No outro dia, com a desculpa de ir à aldeia daquele amigo, partiu Anselmo, mas logo voltou para esconder-se, não lhe faltando oportunidade para tal, já que da indústria lhe proporcionam Camila e Leonela. Escondido estava, pois, Anselmo, com aquele sobressalto que bem se podia imaginar em quem esperava assistir com seus próprios olhos a dissecação das entranhas de sua honra, estando a pique de perder o sumo bem que julgava possuir na sua querida Camila. Já seguras e certas de estar Anselmo escondido, Camila e Leonela entraram no quarto e, mal pôs ali os pés, exclamou a primeira num grande suspiro. Ai, Leonela, amiga, não seria melhor que, antes de eu chegar a pôr em execução o que não quero que saibais, para que não procures estorvá-lo, tomasses tu a adega de Anselmo que te pedi, e com ela atravessasses esse infame peito meu? Mas não o faças, pois não há razão para que eu seja punida pela culpa alheia. Primeiro, quero saber o que viram em mim os olhos atrevidos e desonestos de Lotário, para que ele se atrevesse a descobrir em mim um mau desejo que pensa ter descoberto, em menoscabo do seu amigo, infâmia para mim. Chega a essa janela e chama-o, sem dúvida, deve achar-se na rua, esperando para executar o seu mau intento. Antes, porém, executarei o meu, que é tão cruel como honrado. Ai, senhora, respondeu a sagaz e avisada Leonela, que queres fazer com essa adaga? Queres, porventura, tirar a própria vida ou tirar a de Lotário? Qualquer dessas duas coisas há de redundar em perda do seu crédito e fama. É melhor que dissimules o teu agravo e que não dês lugar a que esse infame entre agora nesta casa e nos encontre sozinhas. Olha que somos duas mulheres fracas, e ele é homem, e está disposto a tudo. E como vem com aquele mau propósito, cego e apaixonado, é possível que, antes de colocares em prática o teu plano, faça ele o que seria pior que a própria morte. Mal haja ao meu senhor Anselmo, que tanta asa deu à sua casa esse descarado. E se o matares, senhora, como julgo ser o que pretendes, que vamos fazer depois com o corpo? Que fazer? Respondeu Camila. Ora, deixá-lo-emos aqui, para que Anselmo o enterre, pois é justo que tenha este por descanso o trabalho de sepultar a própria infâmia. Chama-o, vamos, pois todo o tempo que tardo em me vingar do meu agravo, parece que ofendo a lealdade devida ao meu esposo. Anselmo escutava tudo isso e, a cada palavra de Camila, se lhe iam mudando os pensamentos. Mas quando ouviu que ela estava resolvida a matar Lotário, quis sair e descobrir-se, para que não fizesse tal coisa. Mas deteve o desejo de ver em que parava tanta galhardia e tão honesta resolução. Tencionando sair, ainda há tempo de impedi-la. Nisto, teve Camila um forte desmaio, caindo na cama justamente com Leonela, que começou a chorar amargamente e a dizer: Ah, infeliz de mim, se agora acontecesse a infelicidade
de morrer nos braços da flor da honestidade do mundo, o modelo das mulheres de bem, o exemplo da castidade. Dizendo estas e outras coisas semelhantes, quem escutasse tê-la-ia na conta da mais lastimosa e mais leal de todas as aias do mundo, a sua senhora, na de sua nova e perseguida Penélope. Pouco tardou em envolver Camila do desmaio, tornando a si, disse: por que não vais, Leonela, chamar o mais leal amigo de quantos viu o sol ou encobriu a noite? Vai, corre, avia-te, caminha, não se me aplaque com a demora. O fogo da cólera que trago em mim, trazendo com que se converta em ameaças e maldições a justa vingança que espero. Já vou chamá-lo, senhora, disse Leonela, mas há de me dar primeiro essa adaga, para que, na minha ausência, não faças coisa que tenha de chorar a vida inteira a todos os que lhe querem bem. Fica certa, Leonela amiga, de que não o farei, respondeu Camila, porque, embora eu seja, na tua opinião, atrevida e insensata em acordir por minha honra, não hei de ser tanto como aquela Lucrécia que, segundo dizem, se matou sem ter cometido erro algum e sem ter morto o primeiro causador de sua desgraça. Se eu vier a morrer, há de ser satisfeita e vingada de quem me obrigou a vir a este lugar para chorar os seus atrevimentos, nascidos tão sem culpa minha. Muito se fez de rogada Leonela antes de ir chamar Lotário. Por fim, saiu e, enquanto não voltava, ficou Camila falando como se consigo mesma. Valha-me Deus, não fora mais acertado repelir Lotário, como tantas vezes o fiz, em vez de lhe alimentar a ideia que ele agora tem de que eu seja desonesta e má. Pelo menos enquanto não chego a desenganá-lo, melhor fora, sem dúvida, mas não ficaria eu vingada, nem satisfeita a honra do meu marido, se daqui ele saísse de cara limpa e passo tranquilo de onde o fizeram entrar seus maus pensamentos. Pague o traidor com a vida o que intentou com tão lascivo desejo. Saiba o mundo, se acaso chegar a sabê-lo, que Camila não só guardou lealdade ao esposo, mas que também o vingou daquele que se atreveu a ofendê-lo. Afinal de contas, creio que teria sido melhor contar tudo a Anselmo. Bem que o avisei na carta que lhe escrevi para a aldeia, mas creio que não acudiu a remediar o dano que ali apontei, porque, na sua confiança e boa-fé, não quis nem pôde acreditar que o peito de seu melhor amigo pudesse abrigar qualquer pensamento contrário à sua honra. Eu mesma não acreditei por muitos dias, nem eu acreditaria jamais, se não chegasse a tanto a sua insolência, e se as suas ostensivas dádivas, extensas promessas e contínuas lágrimas não acabassem por me convencer. Mas para que faça agora tais discursos? Uma firme resolução como esta, porventura necessita algum conselho? Por certo que não. Fora, pois, traidores. Que venha a vingança, entre o falso, venha, chegue, morra e se acabe. Suceda o que suceder. Limpa me entreguei àquele a quem o céu me destinou. Limpa hei de sair. Quando muito, sairei banhada no meu sangue casto e no sangue impuro do mais falso amigo que o mundo jamais viu. Dizendo isso, passeava pela sala com a adaga desembainhada, dando passos tão desconcertados e desaforados e gesticulando de tal modo que até parecia ter perdido o juízo e não ser mulher delicada, mas sim um rufião entregue ao desespero. Anselmo a tudo assistia, oculto por trás das cortinas, e de tudo se admirava. Já lhe parecia que o que tinha visto e ouvido era suficiente desmentido, até para maiores suspeitas, e queria que a prova da vinda de Lotário não se concretizasse, receoso de algum repentino mau sucesso. Já resolvera revelar-se e sair para abraçar a esposa e dar-lhe as devidas explicações, mas se deteve quando viu que Leonela voltava, trazendo Lotário pela mão. Assim que o viu, traçou Camila com a adaga um grande risco no chão diante dela e disse:
Lotário, ouve bem o que te digo. Se acaso te atreveres a ultrapassar este limite que vês, ou mesmo nele pisares, nesse mesmo instante atravessarei o meu peito com esta adaga que tenho nas mãos. E antes que me venhas com uma só palavra, quero que outras escutes de mim. Depois responderás como melhor te agradar. Primeiramente, quero que me digas, Lotário, se conheces Anselmo, meu marido, e que juízo dele fazes. Em segundo lugar, quero saber também se conheces a mim. Responde a isso e não te perturbes, nem penses muito no que hás de responder, pois não te estou fazendo perguntas difíceis. Não era tão ignorante Lotário que, desde o primeiro momento que lhe pediu Camila para esconder Anselmo, não tivesse percebido o que ela tencionava fazer. Correspondeu, pois, à intenção dela, de maneira tão pronta e sagaz, que lograram os dois passar aquela mentira como sendo a mais pura verdade. Assim, respondeu a Camila desta maneira: Nunca pensei, formosa Camila, que me chamavas para me perguntar coisas tão fora da intenção com que aqui venho. Se o fazes para dilatar minha prometida mercê, desde logo terias podido entretê-la, porque tanto mais cansa o desejado bem, quanto mais perto dele está a esperança de alcançá-lo. Mas, para que não digas que não respondo às tuas perguntas, digo que conheço teu esposo Anselmo e que ambos nos conhecemos desde os nossos mais verdes anos. Não quero falar sobre nossa amizade, a qual tão bem conheces, para não me tomar testemunha do agravo que estou para fazer-lhe, levado a obrigado pelo amor, poderosa desculpa dos maiores erros. A ti te conheço e tenho na mesma estima em que ele te tem, pois, a não ser assim, por menos prendas que as tuas, não havia eu de ir contra o que devo a mim mesmo, nem contra as santas leis da verdadeira amizade, por mim rompidas e violadas, por culpa desse inimigo tão poderoso que é o amor. Se isto confessas, respondeu Camila, ó inimigo mortal de tudo aquilo que justamente merece ser amado, com que cara ousas aparecer diante de quem sabes que é o espelho no qual se mira aquele em quem deverias mirar-te, para que visses como agravas com tão pouco motivo? Mas, infeliz de mim, já estou sabendo o que foi que te faz desprezar aquilo que devias a ti mesmo. Deve ter sido alguma desenvoltura minha, a que não quero chamar de desonestidade, pois não terá procedido de determinada deliberada, mas de algum descuido, desses que as mulheres, pensando não terem de quem recatar-se, costumam fazer inadvertidamente. Se não, dize-me, quando, ó traidor, responde a teus rogos com alguma palavra ou sinal que em ti pudesse despertar alguma sombra de esperança de cumprires os teus infames desejos? Quando sucedeu que tuas palavras amorosas não tenham sido repelidas e repreendidas por mim com rigor e aspereza? Quando é que acreditei ou admiti as tuas numerosas promessas e generosas dádivas? Mas como julgo que ninguém pode perseverar por longo tempo em seu intento amoroso, se não for sustentado por alguma esperança, quero atribuir a mim a culpa da tua impertinência, pois, sem dúvida, algum descuido meu deve ter sustentado tanto tempo o teu descuido, o teu cuidado. Quero, assim, castigar-me e aplicar-me a punição que tua culpa merece, e para que visses que, sendo comigo tão desumana, não era possível deixar de sê-lo contigo, quis trazer-te aqui para seres testemunha do sacrifício que penso fazer à honra ofendida do meu tão honrado marido. Vilipendiado por ti com o maior cuidado que te foi possível e por mim também, com o pouco recato que tive em não aproveitar a ocasião, se te dei alguma, de favorecer e sacramentar as tuas más intenções. Torno a dizer que a suspeita que tenho de que algum descuido meu engendrou em ti tão desvairados pensamentos é o que mais me aflige e o que mais desejo castigar com as minhas próprias mãos, porque, castigando-me outro verdugo, talvez fosse mais pública a minha culpa. Porém, antes que faça isso, quero matar morrendo e levar comigo quem me acabe de satisfazer o desejo que tenho
e espero de vingar-me, vendo além, onde quer que seja, a pena que receberás da justiça imparcial, que não se dobra àquele que me levou a um tão desesperado gesto. E, dizendo essas palavras, com incrível força e ligeireza remeteu contra Lotário, de adaga desembainhada, com tais mostras de querer cravá-la no seu peito, que ele quase ficou em dúvida se tais demonstrações eram falsas ou verdadeiras, porquanto lhe foi forçoso valer-se da força e destreza para impedir que Camilo acertasse. Ela simulava tão vividamente aquele estranho e torpe embuste que, para lhe emprestar um colorido de verdade, quis colori-lo com o seu próprio sangue. Contudo, vendo que não conseguia ferir Lotário ou fingindo que não a conseguia, disse: já que a sorte não quer satisfazer de todo o meu tão justo desejo, pelo menos não será tão poderosa que em parte me impeça de satisfazê-lo. Então, forcejando por soltar a mão da adaga que Lotário mantinha preso entre as suas, desvencilhou-a e, dirigindo a ponta da arma contra si mesma, numa parte do corpo onde não se ferisse com gravidade, a enterrou e escondeu um pouco acima da axila esquerda, junto ao ombro, e logo se deixou cair ao solo, como se desmaiada. Estavam Leonela e Lotário suspensos e atônitos, que tal sucesso, conquanto duvidassem da veracidade da cena. Mesmo vendo Camila por terra, banhada em sangue, acudiu Lotário com muita presteza, apavorado e sem fôlego. Arrancara a adaga, mas, vendo que o ferimento era superficial, perdeu o receio que até então tivera. E, de novo, se admirou da sagacidade, prudência e esperteza da formosa Camila. Para executar a parte que lhe cabia na farsa, começou a lamentar-se longa e tristonhosamente sobre o corpo de Camila, como se esta estivesse defunta, proferindo muitas maldições, não só contra si, mas também contra o que a tinha levado a tais extremos. Sabendo que o amigo Anselmo o escutava, dizia coisas capazes de fazer o ouvinte lastimá-lo mais que a Camila, ainda que a julgando morta. Leonela tomou a patroa nos braços e a pôs no leito, suplicando a Lotário que fosse buscar quem secretamente curasse Camila. Pediu-lhe também conselho e opinião sobre o que iriam dizer a Anselmo quanto àquele ferimento, se ele acaso chegasse antes de ela estar curada. Ele respondeu que dissessem o que quisessem, pois não estava em condições de dar conselhos que fossem de proveito. Apenas aconselhava que ela procurasse estancar-lhe o sangue. Quanto a ele, ia partir para onde ninguém ouvisse. Com mostras de muita dor e sentimento, saiu de casa, mas quando se o viu só, em um lugar onde ninguém o viu, persignou-se vezes sem conta, maravilhado com a esperteza de Camila e a habilidosa representação de Leonela. Considerava então inteirado havia de ficar Anselmo, de que tinha por mulher uma segunda Pórcia, e ansiava por ir ter com ele, para celebrarem os dois a mentira e a verdade, mais dissimuladas que alguém jamais poderia imaginar. Leonela, como se disse, estancou o sangue da patroa, que não ia além da quantidade necessária para emprestar crédito ao embuste. E, lavando a ferida com um pouco de vinho, atou-a o melhor que pôde, dizendo tais palavras enquanto a curava que, mesmo se não precedidas daquelas outras, bastariam para fazer crer a Anselmo ser Camila a própria imagem da honestidade. As palavras de Leonela juntaram-se às de Camila, recriminando-se por sua fraqueza e covardia, de vez que lhe faltava o ânimo justamente na ocasião em que mais o necessitava, para acabar com a vida que tão horrível lhe parecia. Pedia conselho a Aia sobre se devia ou não contar tudo o que sucedera ao esposo querido. Leonela aconselhou-a a não o fazer, porque, se lhe o dissesse, poria este na obrigação de se vingar de Lotário, o que lhe seria muito arriscado.
E acrescentou que toda boa mulher cumpre não dar ocasião a que seu marido se metesse em contendas, devendo antes livrá-lo de todas as que lhe fosse possível. Respondeu Camila que lhe parecia muito bom tal conselho e que o seguiria, mas, em todo o caso, convinha combinar o que se diria a Anselmo quanto à causa daquele ferimento, que ele não poderia deixar de ver, ao que Leonela replicava que não saberia mentir, nem por brincadeira. Pois eu, irmã, disse Camila, que poderia fazer se não me atrevesse nunca a forjar nem a sustentar uma mentira, se fosse para não perder a minha vida, se não havemos de saber dar saída a isto, melhor será dizer-lhe a verdade nua do que sermos pilhadas em mentira. Não te preocupes, senhora, respondeu Leonela. De hoje até amanhã pensarei no que havemos de lhe dizer. Talvez que, sendo a ferida onde é, possas encobri-la, de modo que ele a não veja. E o céu será servido de favorecer aos nossos tão justos e honrados pensamentos. Tranquiliza-te, minha senhora, e procura acalmar a tua alteração, para que o meu amo não te encontre sobressaltada. Quanto ao resto, deixa a meu cargo e ao de Deus, que sempre ajuda os bons desejos. Anselmo ficara o tempo todo atentíssimo a escutar e a ver representar-se a tragédia da morte da sua honra, encenada com tão inesperada e eficaz representação que seus personagens pareciam ter se transformado na própria verdade do que fingiam. Ele aguardava com ansiedade a noite, a fim de poder sair da casa e encontrar o seu bom amigo Lotário, congratulando-se com este pela margarita preciosa que descobrira no desengano da bondade de sua esposa. Tiveram as duas o cuidado de lhe facilitar a saída, e ele, sem perder a oportunidade, saiu, indo imediatamente procurar Lotário. Achando, não se podem contar os abraços que lhe deu, o quanto lhe falou da sua satisfação, os louvores que teceu a Camila. Lotário tudo escutava, sem demonstrar qualquer alegria, porque se lhe figurava no pensamento o quanto estava iludido seu amigo, e como era injusta a ofensa que lhe fazia. Anselmo notou que Lotário não se alegrava, mas pensou que fosse por ter deixado Camila ferida, e ser ele o causador. Disse-lhe, pois, dentre outras razões, que não se preocupasse com o estado dela, pois devia tratar-se, sem dúvida, de ferimento leve, já que haviam combinado de o ocultar dele. Julgava, assim, que não havia o que temer e que, dali por diante, a sua felicidade devia alegrar o amigo, de vez que fora pela astúcia e por intermédio deste que ele se via agora tão alçado à mais alta felicidade que almejava. E não desejava outra coisa senão entreter-se fazendo versos em louvor de Camila, versos capazes de enfatizá-la na memória dos séculos vindouros. Lotário elogiou-lhe a boa determinação e lhe disse que, de sua parte, o ajudaria a levantar tão ilustre edifício. Com isso, Anselmo tornou-se o homem mais saborosamente enganado que pôde haver no mundo. Ele próprio levava pela mão para dentro de casa toda a perdição de sua boa fama, julgando estar levando o instrumento da sua glória. Aparentemente, Camila recebia o amigo de rosto virado. Sua alma, porém, estava risonha. Durou esse engano alguns dias, até que, ao cabo de poucos meses, voltou-se à roda da fortuna, saindo à praça a maldade, até então encoberta com tanto artifício, e Anselmo pagou com a vida a sua impertinente curiosidade.